Está no ar Memórias Médicas Piauienses. Apresentação, professor Dr. Luiz Ayrton. Olá, estamos iniciando mais um programa Memórias Médicas Piauienses. O programa vai ao ar pela Rádio FM Universitária 96.7, toda terça-feira às 10h30 da manhã e reprise às 22 horas. Acompanhe o que estamos fazendo, entrevistando os médicos do Piauí, através da sua própria história, construir a historiografia piauiense na área de medicina. O programa tem levado ao ar nomes enriquecedores dessa história. E hoje vamos receber, com muita alegria, um dos mais importantes médicos que o Piauí possui, o Dr. Leandro Cardoso Fernandes. O Dr. Leandro, seja bem-vindo. Muito obrigado, meu amigo. Eu estou aumentando aí minha responsabilidade. Queria cumprimentar você, aos realizadores do programa e aos ouvintes. Muito bom dia. A família Cardoso tem origem na Serra da Ibiapaba. Você nasceu em Marvão, Eu nasci em Terezinha. Nasceu em Terezinha. Isso. Meu avô era do Marvão. Do Marvão. Rancho do Prato, que depois virou Marvão. Quer dizer, antes do Marvão era Rancho do Prato. Do Prato. Você vê que nossas comunidades aqui têm uma ligação muito grande com a cultura do gado, né? Rancho do Prato era provavelmente um local de pouso. De transporte de tropas, de animais, né, de vaqueiros. E é uma das primeiras cidades do Piauí, as Sete isso. Irmãs, né? Marvão vai se tornar, e posteriormente ela é chamada de Castelo. Castelo, né? Piauí. Muito bem. E fez seu curso de medicina aonde? Eu fiz meu curso em Recife. Na verdade, havia na própria família, eu já tinha esse desejo de ir para Recife, porque eu tive uma influência muito grande do meu avô. Meu avô era advogado, formou-se em Recife em 1940, e tinha outros familiares, um tio que é médico, também formou em Recife, em 69, e eu tinha como eu tinha essa ligação muito grande com meu avô, eu tinha essa vontade de ir para Recife. De certa forma, eu até me influenciei para ir. Quando eu passei, fazer o curso, foi para lá. Mas houve alguma influência, convivia com algum médico na infância que possa ter lembranças assim da necessidade de ser médico também? Rapaz, eu tive uma influência muito grande de meu tio paterno, que é Antônio Dilson Lemos Fernandes, que é um dos pioneiros da cirurgia cardíaca no Brasil. E exerceu em Minas, né? Ele foi para Minas, formou-se lá em 64 e ele foi cirurgião cardiovascular, foi pioneiro. Por exemplo, ele fez um transplante em animal, foi o primeiro transplante em animal feito aqui que o animal sobreviveu. Um cachorro, ele apelidou cachorro de leão, foi manchete de jornal, foi tudo. E ele foi um pioneiro. Infelizmente, ele faleceu muito cedo, mas ele foi diretor, inclusive o centro cirúrgico do hospital, do hospital da Universidade Federal de Minas Gerais, é o nome dele, Centro Cirúrgico Antônio Dilson Lemos Fernandes. Muito bacana. Esse, então, é o personagem que mais lhe lembra o início da medicina. Ele vindo para cá, e meu tio, que eu tinha um tio que é ortopedista aqui, cedia um consultório para ele atender. Então ele vinha de Minas Gerais e eu ficava impressionado fazia uma fila fora da clínica para ele atender. E ele atendia de graça, ali atendia, passava uma manhã, uma tarde atendendo esse pessoal. E tem uma história curiosa, Luiz, que fica para as memórias aqui. Ele um dia foi solicitado pelo Alberto Silva. O Alberto Silva passou mal e pediu: quero ser atendido pelo Dilson, e mandou buscá-lo de avião. E ele veio de avião. Quando chegou aqui no aeroporto, isso tudo sigiloso, né, tal. Aí, quando ele pousou no aeroporto, ele disse: rapaz, passa bem aqui na casa de minha mãe, que eu quero pedir a benção a ela. A minha avó morava ali, perto do Instituto Antonino Freire, perto do aeroporto. Quando chegou lá, minha avó: Dilson, o que você faz por aqui? Não, eu vim ver o Alberto aí, que teve um negócio aí. Disse: olha, meu filho, a minha vizinha aqui tem um rádio, esse rádio está calado. Dê um jeito nesse rádio. Ele era muito bom com essa parte elétrica. Inclusive, ele chegou a fazer peças, máquina de diálise, ele chegou a consertar e tudo. Então, ele consertou o rádio, entregou para minha avó, pediu a benção e foi embora. Quando chegou o Alberto: rapaz, disse que faz a hora que você chegou. Onde é que você estava? Não, eu passei ali para pedir a benção para minha avó, para minha mãe. Bom, e o doutor Leandro, então, fez o curso em Recife e em seguida ele já fez a residência em cardiologia, foi assim? Ou ele ainda passou em clínica médica? Rapaz, Luiz, eu queria parafrasear aqui o Belchior. O Belchior dizia que o nordestino ou sobe para São Pedro ou desce para São Paulo. Então eu desci para São Paulo e fiz clínica médica no Hospital Santa Marcelina, Hospital do SUS, né, que é o maior hospital da Zona Leste de São Paulo. Fiz clínica médica e fiz um ano de UTI.
Aham. Depois entrei na Escola Paulista para fazer cardio, fiz 2 anos de cardio e fiz 2 anos de ecocardiografia. Uma formação excelente, você é considerado um dos maiores cardiologistas do estado. Isso se solidificou com a criação do seu Centrocardio. Ou homem para querer aumentar minha responsabilidade, né? Eu não minto. Bom, é isso mesmo. Nós voltamos, eu voltei em 2007, né? A gente fundou a clínica Centrocardio, né? Uhum. Eram vários cardiologistas, todos mais ou menos da mesma faixa etária, e cada um com uma abordagem diferente dentro da especialidade, né? Um fazia marca-passo, outro cirurgia cardíaca, outro ecocardiografia. E eu fico muito feliz de estar inserido na história da cardiologia do Piauí, porque nós fomos... o Centrocardio foi o primeiro lugar onde se fez eco com estresse farmacológico aqui. O estresse físico, pioneiro aqui é o Dr. Batista, lá do Procardíaco, que fez eco com estresse físico. E aqui não havia eco com estresse, que é uma alternativa muito boa para avaliar a isquemia. Eu sei. E eu e o Alcino começamos a fazer ecocardiograma com estresse farmacológico. E fizemos durante muito tempo. Porque você faz cardio e faz ecocardio também, Isso, né? ecocardio é uma subespecialidade dentro da cardiologia. Perfeito. Isso aí já foi na tua prática exatamente fazendo dentro do Centrocardio. Exatamente. E essa formação se deu na Escola Paulista de Medicina. Na Escola Paulista de Medicina. Você passou quanto tempo lá? Na Escola Paulista eu passei 2 anos e alguma coisa, que foi o tempo que terminou. Aliás, passei 4 anos, porque foram 2 de cardio e 2 de eco. Uhum. Então, passei 4 anos e alguma coisa na escola. Ok. Realmente é realmente um lugar maravilhoso, tenho muito boas lembranças e devo muito à Escola Paulista. E toda essa bagagem, ela também foi transformada numa vida docente? Você chegou a ministrar aulas em cardiologia? Cheguei. Eu fui... Na época não havia... No período que eu realmente estava mais ligado a essa parte da docência, eu fui professor da Facite durante um período, e não havia concurso como professor efetivo. Então, eu fui professor substituto na UESP durante 2 ou 3 anos, acho que 3 anos, na Universidade Estadual, na disciplina de cardiologia. A formação de identidade no Piauí, ela requer do indivíduo uma curiosidade ou um conhecimento sobre a própria história do Estado. E a gente lamenta que a maioria dos piauienses não conheçam a sua própria história. Mas você é conhecido também por essa forte identidade. É um estudioso da história do Piauí e com mais propriedade do cangaço. Do cangaço nordestino, ou o cangaço que foi realizado no Piauí. E não me venha chamar de que eu fico lhe elogiando, mas para mim você é uma das maiores autoridades do mundo em cangaço. E eu estou sendo verdadeiro. Esse gosto da identidade, como é que você visualiza isso? Você acha que isso é importante, que a gente deve estimular isso nas novas gerações? Eu costumo usar uma frase do Wilson Serai, que é meu amigo, e ele diz assim: rapaz, a gente tem que ir atrás da boa cultura, e a nossa é ótima. Para que ir atrás de outra, né? Então, eu acho que cultura, Luiz Ayrton, é uma palavra que deu origem a culto. Então, é aquilo que você cultua. É aquilo que você realmente coloca como um referencial importante na sua vida. Então, se você não valoriza a sua cultura, a sua aldeia, vai valorizar dos outros. Não há nada contra você examinar e conhecer, eu acho que tudo bem. Mas você não valorizar, não se identificar com aquilo que realmente está no teu DNA, no teu sangue aqui, a tua terra. Não estou dizendo que a gente não pode adotar uma outra terra, né? Mas assim, nessa peregrinação por Recife e São Paulo, havia as canções de exílio. Eu compunha com saudade da terra, sentia falta de estar aqui. Entendeu? O lado poeta do Dr. Leandro, que também é extremamente grandioso. Mas vamos começar falando dessa coisa do cangaço. Como é que nasceu esse interesse pelo cangaço? Rapaz, a primeira vez que eu ouvi falar em cangaço, eu tinha 9 anos de idade. Foi no seriado que passou na televisão, Lampião e Maria Bonita. Um seriado de ficção baseado em fatos reais, do Doc Comparato, né? E era o Nelson Xavier e a Tânia Alves. E eu tinha 9 anos e assisti aquilo e fiquei em choque, fiquei deslumbrado com aquilo. E aí meu avô, eu tinha uma ligação muito grande com meu avô, eu perguntei para ele: vô, isso aí é verdade? Isso aí aconteceu? Isso aconteceu. Aí eu disse: mas como você quer? Ele me pegou um livro e me deu um livro de presente. Era um livro chamado Lampião, Cangaço e Nordeste, da Aglai Lima de Oliveira. Esse livro tem uma história muito interessante. Esse livro foi um presente que meu pai deu a meu avô. E como foi? Meu pai trabalhava na finada Telepisa. E aí um dia ele foi
consertar uma torre que havia quebrado em Picos. E naquela época as estradas ruins, ele, com o carro da Telepisa, né, uma picape, encontraram um Fusca parado, atolado numa estrada lá. E aí ele parou para ajudar, e a moça, a pessoa que estava no Fusca, era exatamente a Aglaé, a autora desse livro. Ele ajudou a desatolar o Fusca da Aglaé. A Aglaé Lima de Oliveira, que é uma escritora pernambucana muito conhecida, fez um autógrafo para ele, entregou o livro. Eu queria lhe parabenizar. O livro, ela havia falado no programa J. Silvestre, havia defendido, respondido perguntas sobre cangaço no J. Silvestre. Certo. E meu pai, eu lembro de você no programa J. Silvestre. Aí deu o livro para ele, meu pai presenteou para meu avô, e meu avô me deu o livro de presente. Então a Aglaé também é sua avó inspiradora. Inspiradora. Em cangaço. A Aglaé foi o primeiro livro. A partir daí eu não parei mais. Essa vivência dentro do cangaço, você chegou a examinar, por exemplo, a cabeça de Lampião, você entrevistou várias pessoas que conviveram com Lampião e foi construindo uma série de coisas que foram traduzidas em livros, né? Um livro muito famoso seu, quer dizer, Lampião, a Medicina e o Cangaço, eu estou aqui até com ele na mão. É um livro que realmente integra a medicina e toda essa história do cangaço. Como é que isso foi acontecendo? Porque isso aconteceu junto com a sua formação em medicina? Então, isso aí eu acho que teve uma influência muito grande. Quando eu li o livro da Aglaé, eu fiquei fascinado com aquilo, com as figuras, com as imagens. Meu Deus, esses cavaleiros, essas personagens, né? E eu comecei ia ficando mais velho. Quando eu entrava numa livraria, eu vivia em livraria aqui, a Curisco, do Cinesa, de Lertec, Leonel Franca, eu vivia nessas livrarias. Quando eu via um livro sobre cangaço, eu comprava. E tinha um autor que eu gostava, isso eu com 13, 14, 15 anos de idade, chamado Antônio Amaury Corrêa de Araújo, que era um dentista paulista, que ele usava o consultório dele de odontologia como uma espécie de laboratório de história e de antropologia. Então ele tratou dos dentes de irmãs de Maria Bonita, de ex-cangaceiros, de ex-volantes. Aí eu olhava para aquilo e dizia, meu Deus, quando eu crescer eu quero fazer isso aí. Ele, inclusive, divide com você a autoria desse livro. Aí, resultado, fantástico. Aí é que tá. Quando eu fui para São Paulo, a primeira coisa que eu fiz foi localizar o Dr. Antônio Amaury. Então nós construímos uma amizade muito sólida e convivemos durante 10 anos. Os 10 anos que eu passei em São Paulo, a gente se via toda semana. Então ele, de certa forma, foi meu preceptor nessa coisa do cangaço. Perfeito. Eu conheci ex-cangaceiros, ex-volantes, a irmã de Lampião, que era viva, fui médico dela, tratei o infarto da dona Mocinha, a única irmã de Lampião que era viva. Fiz eco dela, e ficamos amigos e tudo mais. E aí eu, de certa forma, incorporei um pouco da prática do Dr. Amaury no meu consultório. Entrevistar os idosos, as pessoas mais velhas, pedir história e tal, e anotava, e tudo que... Foi desse jeito. Mas chegou realmente a examinar exatamente o próprio Lampião, a cabeça? Então, aí foi uma coisa interessante. Na época, o Antônio Amaury havia escrito com a Vera Ferreira, que é a neta de Lampião, um livro, né? Eles haviam escrito um livro juntos. E um dia a Vera Ferreira entra em contato com ele e diz, Doutor Amaury, eu sei que o senhor e o Dr. Leandro estão escrevendo um livro sobre a medicina. Olha, a cabeça de meu pai, de meu avô e minha avó foram exumadas. Se vocês quiserem, eu libero, eu autorizo que vocês examinem. Que beleza. Na hora que ele me falou isso, é a mesma coisa de você perguntar se um egiptólogo quer conhecer a tumba do Tutancâmon. Né? Então, na hora que ele falou isso, nós compramos as passagens e fomos para Aracaju. E a Vera, eu sou muito grato a ela, realmente. A Vera é uma grande amiga por ela ter realmente nos permitido fazer essa análise. Porque na época que Lampião foi morto, em 1938, não houve craniotomia. Sim. Então, não se pôde examinar a cabeça de Lampião por dentro. Porque, não sei se você lembra, mas o Lombroso, a teoria de Lombroso, aquela coisa toda, tinha uma característica que ele valorizava mais do que as outras, que era a fosseta de Vilela. Certo. Vilela era um criminoso milanês que ele identificou na tórcula de Herófilo, aqui dentro do crânio, uma alteraçãozinha que ele correlacionou com a criminalidade. O indivíduo que tivesse isso aí, ele tinha uma tendência maior, roubo, assassino. Era uma coisa meio determinista, né? Certo. Só que Lampião não pôde ser avaliado por dentro do crânio, porque não foi feito craniotomia na época que ele foi morto. Certo. Então, quando foi exumado agora em 2002, que foi a época que eu examinei, a cabeça estava completamente destruída e nós pudemos ver por dentro. Então,
tanto eu como o Dr. Lamartine, que foi o médico legista que fez a exumação, nós pudemos constatar que Lampião não era um lombrosiano nada, ele não tinha a tal da fosseta de Vilela. Mas isso, para você, faz o Lampião deixar de ser um bandido para ser um herói ou não? Não. Essa coisa de herói e bandido, isso é muito de perto, como diz o Caetano Veloso, né? Então, essa coisa de bem e de mal, eu acho que tem uma frase do Guimarães Rosa que traduz muito bem isso. No viver tudo cabe. Tem espaço para bondade, tem espaço para maldade. Ninguém é bom o tempo todo, nem ninguém é mal o tempo todo, né? Então, o Lampião, ele foi um bandido cruel. Ele fez atrocidades mesmo. Se você pergunta assim, de uma coisa boa que ele fez, diretamente nenhuma, mas eu vou lhe dizer indiretamente. Hoje a cultura nordestina, inclusive tem uma pesquisa num jornal grande aí do Sul, que perguntou assim, o que é que você associa mais à região Nordeste? A primeira coisa é o chapéu do cangaceiro. É a primeira coisa. Certo. Então, quer dizer, ele traz realmente dividendos importantíssimos que acrescentam muito à nossa cultura. Entendeu? Seja na iconografia, no traje do cangaceiro, que é riquíssimo. Entendeu? Isso é uma coisa belíssima. Tanto que quando mais se aumenta o apuro da indumentária, menos eles brigam e mais acaba o cangaço. Você vê que coisa interessante? Quando você é mais bruto, é mais violento, tem menos apuro. Quando você começa a melhorar esse apuro, a melhorar a indumentária, a querer ser filmado, fotografado. Sim, que isso era comum entre a combatividade eles, né? vai diminuindo e eles acabam morrendo em 1938. O próprio cangaço tem essa característica. Ele era um cara enfeitado, né? Ele tinha... Parecia uma fantasia de carnaval. E aquilo tudo eram significativos, né? Tem um significado isso. Que por exemplo, muita gente diz que, por exemplo, o cangaceiro se trajava de uma maneira a se camuflar na caatinga. Isso é uma mentira. Ele parece uma fantasia de carnaval. É um chapéu cheio de estrela, com moedas de ouro, né? com um lenço vermelho. Aquilo, na verdade, é uma forma de se impor perante os interlocutores. Ele não se considerava um bandido. Ele tinha um escudo ético atrás do qual ele se posicionava. Entendeu? E ele se sentia mais um justo, seria assim? Na verdade, assim, quando você quer fazer nordestino. alguma coisa, você arruma uma justificativa, né? Perfeito. Muitas vezes, o motivo para entrar no cangaço, até fosse justo. Tipo assim, alguém matou alguém da família dele, e você sabe que o sertão, a honra se lava com honra, olho por olho, dente por dente. Se você não revida, você é execrado socialmente. Então, ninguém ia atrás de advogado, não. Se alguém fizesse mal a alguém de sua família, você ia lá e dava o troco. Agora, se a gente for apelar para a ética, você pergunta assim, mas vem cá, é justo o justo pagar pelo injusto? É justo. O que não é justo é o justo pagar pelo injusto e se tornar injusto. Ok. Visões de mundo, visão de razões de bem e mal que contempla exercício. O doutor Leandro também tem um lado também literário, né? A gente tem poesia, música, você toca violão, você canta bem e declama maravilhosamente bem. Nós já temos aí quantos livros publicados na área de poesia? Rapaz, de poesia eu tenho 2 livros, né? Agora, tem uma antologia que nós fizemos juntos também. Fizemos antologia e dentro de algumas antologias eu tenho muitas participações mesmo, antologias, inclusive a nossa, Pandêmicos, né? Algumas antologias literárias da Sobrames, por exemplo, existem algumas. Eu publicava muito na revista De Repente, que é uma revista que era editada pelo Pedro Costa, que é um grande ativista cultural que a gente tinha, cordelista. Publiquei muitos. E em revistas também. Agora, recentemente, eu publiquei um artigo de uma coletânea que saiu da Academia Brasileira de Estudos do Sertão Nordestino. Inclusive sobre o nosso médico aqui, Jacó Gaioso, que exumou, na verdade, Antônio Conselheiro, né? Foi um dos médicos piauienses que combateu em Canudos. Esse é um fato histórico da história da medicina que deve ser bem registrado. Nós estamos precisando resgatar essas histórias assim, né? Antônio Conselheiro. Me fala uma coisa. Nesse mundo literário, o que você gosta? Eu sinto que você tem uma preferência por sonetos. É o soneto que predomina quando a gente fala da poesia? Ele é a poesia perfeita? Rapaz, você sabe que... eu não sei se foi da Costa e Silva, mas
a primeira vez que eu li um soneto de Lacorte, eu fiquei deslumbrado. Sangue. E a mesma coisa que eu fiz quando eu falei com o Dr. Amauri, que ele atendeu os canções, rapaz, eu quero fazer isso aqui. E aí eu... Sabe algum decorado? Sei. Qual deles? Sangue? Do da Costa Silva? Silva. Saudade. Saudade. Saudade, olhar de minha mãe rezando, pranto lento deslizando em fio, saudade, amor da minha terra o rio, cantiga de águas claras solução. Noites de junho, caburé com frio, ao luar sob o arvoredo piando, piando, e ao vento as folhas lívidas cantando a saudade imortal de um sol de estio. Saudade, asa de dor do pensamento, gemidos vãos dos canaviais ao vento, as mortalhas de névoa sobre a serra. Saudade, o Parnaíba velho monge, as barbas brancas alongando, e ao longe, o mugido dos bois da minha terra. Fantástico. Quem sabe faz ao vivo, isso é identidade pura. Né? Decorar eu um fiz poema um soneto em homenagem a esse soneto. Sim. Não sei se eu posso declamar aqui. Eu fiz um soneto exatamente com essa evocação, porque Petrarca e Dante, né, que foram os autores desse negócio, é muito bonito quando você vê um soneto que o cara... Porque tem muito soneto ruim, que, sabe, que não tem pé nem cabeça. Mas, por exemplo, quando você pega um soneto musical, que aquilo canta no teu ouvido, e que ele encerra com um verso de ouro. Rima é o grande segredo quando ele encerra da fama do poema. Um verso de ouro é lindo, rapaz. Então, eu fiz esse soneto aqui, chama Soneto da Saudade. Sentir saudade é sentir fria nossa alma outrora mais contente. Sentir sem graça e mais vazia a vida estática e dormente. Saudade é lâmina que afia o gume cego e inclemente nos tempos bons de um outro dia que não pertence mais a gente. Mas tenho plena consciência, há algo bom nessa agonia em toda essa adversidade. Quanto mais longa é uma ausência, maior é a chuva de alegria quando se mata uma saudade. Muito bem. Ficou bonitinho? Lindo. Está concorrendo com o da Costa Silva aí. Agora, assim, eu tento, né, fazer incursões em outras formas poéticas, mas eu me sinto mais confortável, talvez exatamente por essa veia musical, né? Isso o Cinéas me falou uma vez. Não. Quando eu inventei de fazer umas poesias mais modernas, ele, não. Fique bem. Não se contamine, né? Isso é uma forma de se proteger também, para não se contaminar. Mas vamos... com essa sua identidade, assim, que eu acho que talvez seja muito representativa na sua vida, nós estamos enfrentando uma questão interessante agora, que é a questão do litígio, que tem a ver com territorialidade. Como você que visualiza isso, já que suas raízes são em Castelo, né, bem na divisa também do Estado? Rapaz, eu acho que a gente tem que fazer justiça, tem que ser correto, entendeu? Eu acho que a maneira como eu vejo, eu acho que o Piauí tem que brigar pelo que é seu. A gente vê que, por exemplo, pelo menos é a maneira como eu vejo essa problemática toda que culminou nisso, né? O Piauí, ele era densamente povoado pelas populações nativas. A gente lê isso em Odilon Nunes, ela fala, o Piauí pululava de índios por todos os lados, era densamente habitado. Com o genocídio que houve uma matança, o Piauí virou um vazio demográfico. Hoje ainda é um vazio demográfico. Talvez seja o estado que tenha uma densidade demográfica menor, não sei. Estou falando aqui por cima, mas realmente é um estado muito grande com um vazio demográfico muito grande. Então, essas áreas que não são efetivamente ocupadas, principalmente pelo estado, acabam sendo foco de ocupação de alienígenas, né? Mas a gente tem que defender o que é nosso. Isso não existe. Divide, a serra pertence aos 2 estados, divide a serra no meio, pronto, está resolvido. Mas não que o cara vai querer tomar a serra toda, né? E ela gera a maneira como eu vejo. A gente tem que... Inclusive, a gente vê mapas que, por exemplo, que cidades que hoje são do Ceará eram do Piauí. Né, como Viçosa. E o Piauí foi, na verdade, por exemplo, você vê assim, mas o cearense ele não quer ser piauiense hoje. Mas quando o Crateús passou para o Ceará no século XIX, o Ceará estava em baixa lá, seca, acabando com o estado. O piauiense não queria ser cearense. Quem queria ser cearense? E não houve nenhum, vamos dizer, plebiscito para ver se as pessoas então, queriam. Assim, isso é muito injusto, né? Naquela época houve e hoje não pode haver, a gente resolver isso aí, né? Santa Rosa do Piauí tem uma população de gaúcho enorme, né? Se a gente pensar só nisso, o Rio Grande do Sul daqui a pouco vai solicitar Santa Rosa para si. Não pode. A gente tem que lutar pelo que é nosso, né? E questão de identidade. Por exemplo, eu não sei se você lembra que eu fiz aquele livrinho Manduladino em quadrinhos, né? Sim, lembro. Contando a história de Manduladino. E uma vez
eu fui fazer uma roda de conversa com um grupo escolar. Uhum. E as crianças estavam me fazendo perguntas, tal, e uma delas, eu falando sobre gado, Piauí, tinha grandes criações de gado, Piauí, o gado aqui e tal. Mas aqui tinha muito gado, um aluno perguntou. Eu disse, tinha, aqui o Piauí exportava carne de charque para a Europa e tal. Aí eu disse, você não lembra daquela musiquinha? Aí eu falei, o meu boi morreu, e eles olhando para mim assim, o que será de mim? E eles me olhando assim, manda buscar outro, maninha, lá no Piauí. Eles não conheciam a música. Não conheciam. Você dizer assim, um menino de 12, 13 anos no Rio Grande do Sul não conhecer essa música, tudo bem, mas no Piauí não conhecer essa música, é complicado. A gente vê que há uma coisa grave acontecendo aqui. Está. Que a gente Se tem você, que se você valorizar. faz um teste com garotas de 30 anos, elas não sabem o que é pastinha. Partinha. Aí você tem que traduzir. Franja, aí franja ela sabe. Então tem alguma coisa acontecendo e a gente tem que estar de olho nisso, porque impacta no nosso Eu fiquei cultura. assim impressionado, como uma criança de 12, 13 anos não conhece essa música. Não está mais tocando, nem nada. E você sabe, essa música, na verdade, ela é do cancioneiro mineiro, né? Ela é uma música de Minas Gerais. Mas diz né? respeito à nossa Diz cultura do respeito, gado, no sentido de trazer esse gado para alimentar os minérios, né? Os mineradores lá das Alterosas. Muito bem, estamos aqui conversando com o Dr. Leandro. O Dr. Leandro chegou muito jovem à Academia de Medicina. Uma bagagem incrível e isso foi realmente, facilitou acender isso. A Academia de Medicina é, na verdade, um panteão da medicina no nosso estado. Quer dizer, deveria ser um sonho de desejo de todos e contempla tudo isso. Como é que está a sua vivência na academia? Porque agora você é o vice-presidente, né? E estamos aí à frente do cinquentenário da academia. Pois é, esse é um momento muito importante para a nossa academia e para a medicina piauiense, porque eu vejo a academia, Luiz Ayrton, como um farol, entendeu? É uma luminária onde todos têm que olhar e se espelhar naquilo e ter aquilo como exemplo. Então, medicina hoje, que a gente às vezes, por exemplo, a gente cientificiza muito, tipo assim, só existe uma medicina baseada em evidência. Não, não é bem isso. Existe medicina baseada em experiência, em vivência, em paciência, em transcendência, em clarividência. Existe medicina baseada em tudo isso. Né? Então, por exemplo, eu costumava dizer para meus alunos, que hoje eu não estou mais dando aula, mas eu costumava dizer assim, para você ser um bom médico, você não precisa de muita coisa. Você precisa de quê? Ser ético, ter uma fonte de conhecimento, assinar uma revista e ir para um congresso. Você precisa ter uma fonte de atualização. Né? Você ser humilde, você ter bom senso e você ter uma boa relação médico-paciente. São essas 5 coisas. Você colocou 5 coisas que contemplam a arte médica, quase nenhuma de ciência. Talvez deixando claro que a medicina não é só ciência, ela é muito mais ciência, ela é arte. Isso, está inserida nisso. Porque é o seguinte, eu uma vez vi um médico dando uma entrevista no YouTube, que ele disse, o cara perguntou assim, você acredita em Deus? Ele disse, eu sou cientista, né? Quer dizer, você vê que é uma coisa que não tem a ver com a outra. Claro. Então, assim, ciência sem fé é ateísmo. E fé sem ciência é fanatismo. Ou então cabe aquela frase, eu sou ateu, graças a Deus. Então, assim, na verdade, as coisas têm que andar, são maneiras diferentes de ver o mundo. A ciência é uma maneira de ver o mundo, mas não necessariamente o que você está vendo é a verdade. Entendeu? A ciência é uma ferramenta. Ela é mutável. Claro. Exatamente então, por isso. a fé é outro campo, é outra coisa. Então, nós somos uma personalidade alma. Nós temos a personalidade que se liga mais aos nossos 5 sentidos, às nossas coisas imediatas aqui, mas nós temos uma alma que se liga a um outro tipo de informação. Então, o médico ele tem que atentar para isso também. Descartes já separou essa fé de ciência há muitos anos, 1600. Isso é uma coisa que eu acho interessante, porque, por exemplo, a gente tem Galeno e Paracelso. Eu acho que talvez se a medicina se tivesse desviado um pouco para Paracelso, talvez a abordagem que a gente tivesse hoje das patologias, das coisas, fosse um pouco diferente, sabe? Que a gente ficou muito nessa coisa do remédio, por exemplo, o sujeito chega no consultório, tá com a pressão alta, você pega logo um comprimido e dá. Não é bem assim. Às vezes existe uma diferença entre hipertensão e pressão alta. Hipertensão, uma doença cardiovascular, multifatorial, que tem genética, tem um monte de coisa. Mas existe, por exemplo, aquele indivíduo que está tomando corticoide e a pressão subiu, ou ele está estressado, ansioso, e a pressão subiu, e que a pressão
A elevação da outra, pressão é uma consequência. Então, o médico tem que ter essa visão, esse bom senso. Galeno, a medicina exercida por Galeno, ela perpetuou por 1000 anos. Né? Quer dizer, isso influencia. São milhares de gerações vivenciando toda aquela informação. Isso é verdade. Então, é natural que isso aconteça. Muito bom. Estamos aqui realmente com uma figura extraordinária da medicina. Uma cultura vastíssima, uma conversa super agradável e, com certeza, uma das brilhantes mentes da medicina do nosso estado. Não tenho dúvida que esse papo vai render muitos comentários. Muitíssimo obrigado por sua presença aqui e muitíssimo obrigado por você ser piauiense com toda essa garra. Eu que agradeço aqui a oportunidade de estar aqui e você que está à frente desse programa tão importante para a nossa cultura, para a nossa história e para a nossa medicina. Ok. E você que nos ouve, não esqueça, pode nos acompanhar no Instagram, no Spotify, no YouTube, através do Memórias Médicas PI. Apareça, confira lá e comente. Muito obrigado por estar nos ouvindo. Você ouviu Memórias Médicas Piauienses, uma parceria entre o curso de Medicina da Universidade Federal do Piauí, a Academia de Medicina do Piauí, a Sociedade Piauiense de História da Medicina e a Rádio FM Universitária.